Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e no vídeo de hoje eu quero fazer um resgate de um trecho de uma live aqui, uma pauta de uma live, para ser mais específico, que eu fiz com o Homero, do Homero Podcast, o nosso querido Homero do Terça Filosófica. Enfim, eu acho que a maior parte de vocês sabem quem é o Homero. A gente fez uma live sobre a direita brasileira, sobre como unir essa direita, se é possível, quais são os pontos de distanciamento e de aproximação dentro do que a gente configura como direita. E ficou bem evidente que, bom, ao longo da live, a gente acabou escanteando o conceito de direita por ser bastante abstrato e poder significar qualquer coisa que está à direita de uma esquerda, vamos colocar assim. E a gente começou a se focar em um ponto nacionalista e ficou evidente que não há como ter uma posição nacionalista, isso é, uma posição de preservação das tradições e do interesse nacional, ou seja, uma perspectiva interna contra perspectivas externas, sem que essa perspectiva interna parta daquilo que deu as bases para a nacionalidade, isso é, a Igreja Católica. O Brasil, quanto um país cristão, oriundo de um esforço da Contra-Reforma. Pois bem, na live o Homero tende a ser um pouco mais moderado, então a gente ficou na questão do cristianismo, não tem como você ser de direita, não tem como você ser nacionalista sem ser cristão, logo não tem como cogitar qualquer unidade nesse sentido de união sem que se parta de uma doutrina cristã. E aqui fecho ainda mais o cerco quanto à unicidade do catolicismo na argumentação da nacionalidade, né? Quem construiu o Brasil foi a Igreja Católica e dentro da literatura ibérica, né, luso-brasileira, a gente sempre teve o elemento de combate ao protestantismo como desfigurador da macroestrutura da sociedade. Haja vista que as bases do protestantismo criam assim, um universo de interpretações que se aplicam na mentalidade de comércio, na mentalidade de coletivo e individual, que afetam o macro funcionamento da sociedade. Isso é, o protestantismo, ele tem no seu cerne uma outra ontologia muito mais individualista, muito mais mercadista, muito menos humanística no seu bom sentido. Então é por isso que eu acho que é necessário fazer esse recorte. E como a gente chegou nessa conclusão na live lá que eu fiz com o Homero de União, de que é necessário uma coesão em torno do cristianismo e particularmente do catolicismo para que se faça sentido a defesa de uma nacionalidade, de um projeto nacional, eu quero elencar aqui as raízes desse pensamento, que eu já quero aproveitar essa discussão para, vamos dizer assim, fundamentar o que eu levo em consideração na hora de trazer aqui para vocês as temáticas do canal. A questão ideológica que eu trago aqui se fundamenta em quê? Porque eu vejo que se faz necessário atualmente expressar essas raízes para que não hajam confusões. Então, assim, um pensamento nacionalista, ele acaba, lógico, analisando o que é de interesse fundamental da nação e para os seus cidadãos, ou seja, o fim último. E a própria noção de fim último já é um pouco complicada, ou seja, qual que é o fim da política? É o bem de todos, é a conciliação do coletivo. Isso é, não se parte de uma premissa extremamente individualista, ou seja, a menor escala do bem comum seria a família. Não tem como você desmembrar a família, porque a partir do momento que você fizer isso, e aí volta para o protestantismo, por exemplo, com a questão do divórcio, a partir do momento que você aceita como legítima a quebra do núcleo familiar, aí você já destruiu qualquer capacidade de construção de uma sociedade sadia, orgânica e que parta do princípio da hereditariedade, do princípio de um bem comum, do princípio de uma esfera de valores cristãos, enfim, toda essa questão que se pauta necessariamente dentro da ordem. E a ordem é o imperativo desse vídeo aqui. Eu acho que se tem uma palavra que eu quero que vocês mentalizem, é
a ordem. Inclusive, a ordem vai ser historicamente um valor e também uma revista fundamental para compreender o nacionalismo brasileiro. Porque quando a gente fala de nacionalismo, geralmente a gente tem uma aberração hoje, que são supostos católicos tradicionalistas que se balizam em correntes livre-mercadistas, ou seja, fazem uma quimera absurda de conciliar o catolicismo com uma lógica liberal, com uma lógica à la escola austríaca de academia, que mostra, primeiramente, uma conformidade gigante, mas principalmente uma certa anarquia, mostra como o sujeito está perdido dentro dessa discussão em território nacional. E é justamente por isso que eu quero definir a minha posição, apontar de forma clara para esses pseudos grupos, né, que adoram arrotar a arrogância dentro de um pretenso catolicismo e, ao mesmo tempo, demarcar também meus afastamentos quanto a muita gente que se diz nacionalista e acabam me colocando meio no mesmo balaio que um certo nacionalismo telúrico, um nacionalismo não brasileiro, não necessariamente objetivamente cristão. Então eu quero que fique bem claro essas questões. Então, dando aqui nome aos bois, 2 erros centrais que eu vejo, porque eu me denomino um nacionalista católico. De um lado, você tem grupos nacionalistas, como, por exemplo, a Quarta Teoria Política e esses grupos que vêm surgindo, que eu acabo sendo englobado no mesmo nicho, quando não, as nossas bases, a nossa formação, ora convergem alguns autores, muitas vezes autores estado-novistas, ajudaram ali ideólogos e tudo mais, mas as bases são muito diferentes. Então, primeiro ponto, eu não tenho essa visão perennialista, essa visão terceiro-mundista necessariamente, como a QTP tem, geralmente. E por outro lado também, eu digo que eu sou um nacionalista católico. E por sua vez, o catolicismo, os pretensos defensores tradicionais do Brasil, eles têm uma síndrome onde eles se focam em certas ideias, geram uma abstração e tiram ela do seu ambiente de formulação. Ou seja, citam as encíclicas de Pio IX, Pio XI, Leão XIII, mas ignoram a obra dessas encíclicas e da doutrina do neotomismo, da reação católica desse seu contexto histórico, que é completamente incoerente com essas teorias liberais que esses mesmos pretensos tradicionalistas defendem. E esse meio eu acho engraçado. Enquanto da QTP eu acho que ela defende coisas muito estranhas, muito exóticas e que eu reprovo, do lado dos pretensos tradicionalistas existe um peso, 2 medidas muito esquisito, que é tipo assim, vamos rechaçar o nacionalismo com muita força, como se ele fosse incongruente com o tradicionalismo católico, mas ao mesmo tempo não tem pudor ao se aproximar do libertarianismo. Então isso aí chega a ser ridículo. Eu já fiz aqui lives respondendo o Marcelo Andrade, outro que tem esse posicionamento assim, uma postura muito soberba, vamos colocar assim também, que eu já recebi algumas críticas, por exemplo, ao Tibúrcio, onde ele utiliza uma régua muito específica para me calcar algumas críticas, mas ao mesmo tempo o cara fica se irmanando com um monte de ANCAP, não faz sentido nenhum. O meu ponto aqui é mostrar para vocês as raízes da reação católica. Isso é, se no final do século XIX a gente tem um momento de, vamos dizer assim, um resgate da moral tomista, em campo político, e sendo aqui geopolítico, a gente vê a ascensão de uma nova era revolucionária. Isso é, a gente tem a Revolução Francesa abrindo as portas, de fato, para a Revolução Anticlerical. Ao longo do século XIX, a gente chega num período em que historiadores tendem a classificar como conservadores, mas basicamente são já aquelas monarquias
sem uma fé propriamente, mas por motivos pragmáticos, querendo impedir novos levantes revolucionários, então a igreja não é necessariamente beneficiada por essa onda dita conservadora das monarquias, tentando reestruturar a Europa após Napoleão. Ela só fica escanteada e estas monarquias já decadentes tentando equilibrar pratos ali. Fato é que, após 1850, as tensões proletárias no mundo começam a criar um clima de animosidade que era evidente que estouraria cedo ou tarde. Então, na década de 60, você vê a organização proletária nos grandes centros urbanos e também você vai ver, vamos dizer assim, o esgotamento dos regimes de então. E lógico, isso vai se personificar também numa mudança de clima geopolítico, principalmente no cenário europeu, com as unificações, a unificação revolucionária terrível da Itália, que levou a guerra às portas da Santa Sé, e também a unificação alemã, que é extremamente contestável também sobre um prisma católico, o quão bom foram essas duas unificações. Fato é que, frente a essas mudanças sociais, essas mudanças políticas, essas mudanças de caráter econômico e essas crises agravadas pelo sistema econômico industrial de então, o que acontece? A igreja ela toma uma dupla postura, ou seja, uma de tentar responder esses paradigmas, essas controvérsias do capitalismo liberal, industrial, através de uma doutrina social que contrapõe o capitalismo liberal enfaticamente, quanto também o materialismo socialista, comunista, ou seja, a política seria restaurar o neotomismo, uma doutrina medievalesca, atualizá-la aos nossos tempos, para então, aproveitando que os proletários, de fato, os pais de família são cristãos, são católicos, que eles deveriam se filiar a sindicatos católicos, as elites pensantes deveriam fazer esse processo de tomada de seus estados buscando essa conciliação, onde nem liberalismo, nem capitalismo, nem socialismo, nem comunismo. Tudo isso é muito enfático e é por isso que eu digo que é risório a aproximação de tradicionalistas com os liberais quando você analisa esse contexto histórico específico. Se você quiser um tapa na cara dessa galera com mais ênfase, tem um livro excelente que chama Para a Ordem Nova, de Arlindo Veiga dos Santos, salvo engano, do ano de 33. Ou eu posso estar errado, mas eu sei que é da década de 30, tenho quase certeza que é de 33. Mas ali ele vai fazer um conjunto de análise dessas encíclicas, mostrando as posturas que um católico deve ter frente a esse paradigma liberal comunista. Então, é legal porque ele coloca na íntegra as encíclicas e vai comentando ponto a ponto. Recomendo, tá de fácil acesso aí, vocês encontram o PDF, tudo com certa facilidade. Para a Ordem Nova, vale a pena observar. Ao mesmo tempo que você tem essa doutrina de tentar conciliar o interesse social com a produção econômica, ou seja, reconhecer uma sociedade com entes diferentes, com órgãos diferentes, ou seja, sem um igualitarismo, ao mesmo tempo buscar através da fraternidade cristã, católica, uma harmonia, uma sociedade mais humana, que não trata o proletário como matéria, como um sub-humano, como o liberalismo estava fazendo. Esse seria o remédio para uma ordem nova. Ao mesmo tempo, a igreja também não tinha uma postura de confrontamento dos estados nacionais, por mais que não os aprovassem. Por quê? Todos esses enfrentamentos, eles acabavam com chacinas, com perseguições, com confiscos. Enfim, os estados nacionais haviam de fato conseguido se impor nas sociedades. Então, a política era: reconheça a ordem justa, o que é eleita ou aclamada pelo povo, e dentro da legalidade, dentro da ordem,
você tenta sacralizar aquela sociedade. Você começa a movimentar o laicato, você começa a fazer um processo de cristianização daquela sociedade. O que não é muito diferente do que aconteceu com o Império Romano, né? Ou seja, em vez de destruir o Império Romano, vamos convertê-lo. Essa foi a lógica adotada ali no final do século XIX. Então, dentro desse princípio legalista de defesa da ordem, a igreja mobilizava o seu laicato para, dentro das questões corporativas, sindicais, do trabalhador, formá-lo e afastá-lo do perigo comunista. A partir da classe média letrada, dos famigerados intelectuais católicos, se teria esses intelectuais formados dentro de uma escola tomista atuando nos centros de profusão da sociedade para convertê-la. Ou seja, deste esforço se começam a se fundar universidades, centros de estudos, se tem as congregações marianas para o laicato filiado propriamente a uma paróquia. Então aqui no Brasil particularmente a gente vai ter a atual PUC, que ela é fundada em 1908 como Faculdade de Filosofia e Letras São Bento, depois vai virar a Faculdade de Filosofias e Letras de São Paulo e depois vai virar a Universidade Pontifícia. E ela é fundada, estando anexa à Universidade de Leuven, eu acho que era essa, na Bélgica, onde era um centro radiador dessa doutrina tomista. Então nessa universidade atual PUC, ou seja, a Faculdade de Filosofias e Letras, que no começo do século XX, aqui no Brasil, a gente vai começar a formar diversos acadêmicos à luz do tomismo, buscando responder os paradigmas da sociedade liberal de então, que tanto escanteava os povos brasileiros, ou seja, com aquela política liberal de eugenia e tudo mais, ao mesmo tempo também colocava o trabalhador proletário, e em sua maioria o imigrante, né, em condições insalubres, jogando todo aquele efetivo de proletários quase que nas mãos dos comunistas e anarquistas, e ao mesmo tempo teria fim de, através desses intelectuais, colocá-los nos meios de posições falantes. Eles, por si, não filiados a um partido, mas a essa construção de uma mentalidade, um processo propriamente acadêmico e cultural, eles seriam militantes da igreja de forma individual. Ou seja, ali você vai ter a formação de diversos intelectuais católicos que vão influir decisivamente nas próximas décadas do Brasil. E desse esforço, nós temos também no Brasil um processo que já tinha se iniciado no Império, que era o famigerado ultramontanismo, ou seja, vendo as encíclicas de então, combatendo o capitalismo liberal e o socialismo, começou-se a construir esse ultramontanismo, que é, primeiramente, contestar o padroado, ou seja, o poder nacional não pode falar em nome da igreja. Nós respondemos diretamente à Santa Sé, ao Papa, à sua santidade e não ao imperador. É por isso que isso remonta aos tempos do Império. Muitos padres faziam um lobby propriamente, quase que como funcionários públicos, em defesa do padroado, porque isso dava-lhe regalias, dava-lhe toda uma condição muito controversa que cabe tema para um outro vídeo. Mas, principalmente com a queda da República, a gente tem alguns intelectuais católicos surgindo no sentido de que, bom, a gente tinha já um clero bastante decadente ali no final do Império, só que com o surgimento de alguns padres mais tradicionalistas, como propriamente o Dom Vital. E Dom Vital vai ser uma figura muito importante. Antes da gente chegar no século XX, na virada do século a gente tem três nomes que eu cito com certa recorrência, que é Eduardo Prado, Carlos de Laet e o Conde de Afonso Celso. Esses três, eles, de forma muito vanguardística, eles estavam defendendo tanto um monarquismo, mas principalmente um catolicismo militante. Eles diziam que o Brasil tinha um catolicismo meio de IBGE, lógico que não com esses termos, mas ele era muito morno. Ou seja, se instaura uma república, instaura um estado laico com uma população que era tipo 99% católica. Como que esses católicos admitem isso? Isso aí é a postura de um católico praticante? Não. Então o problema do Brasil está nesse católico morno, está justamente nesse indiferentismo religioso. Ele não está comprometido de fato com as pautas da igreja. Então eles diziam que era necessário um serviço de apostolado
para mobilizar a população em defesa desses interesses, para fazer valer essa influência católica no Brasil através da própria mobilização social da população. O trabalho deles não vai ser tão frutífero assim em termos práticos, porque quem realmente vai fazer a diferença vai ser um jovem até então, Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo, ele não era católico, ele vai se converter. A conversão dele é por si só bastante interessante. Ele era um radical, até mesmo meio anticlerical, tem história dele de briga com padres jesuítas e, assim, a adolescência dele foi um negócio bem complicado, os tempos de estudante. Mas ele vai ter contato com a filosofia de Farias Brito, ele vai começar a entender a importância de um espiritualismo. Farias Brito não era um expoente católico, ok? Mas o Farias Brito aproxima ele de uma visão teológica. E a partir dessa aproximação, você tem os diálogos dele com o Tristão de Ataíde, que é onde realmente acontece a conversão dele, e também o chamado do então bispo de Recife e Olinda, né? O Sebastião Leme, com a sua carta pastoral, conclamando os católicos basicamente ao combate, falando, ó, vamos parar com essa coisa de indiferentismo, o Estado tem que ouvir as nossas reivindicações, nós somos um país católico, nós somos um povo católico, isso tem que se valer, tem que ser representado nas leis e nas instituições. Vamos se mobilizar. Esse apego do bispo acertou em cheio Jackson, que de fato começa a fazer um serviço de apostolado. Ele começa a organizar grupos de fato de reivindicações, de oração, enfim, ele começa a levantar essa ideia e ele tem uma inserção muito grande na sociedade. Então, ele consegue fazer isso não só no litoral, como adentrar também para o interior do país com essa missão evangelizadora e de criação de apostolado. O negócio era ele mandando o Red Pills, falando, ó, galera, vamos se mobilizar. O estado que aí está, o estado de coisas inerente só chegou até aí porque nós somos um povo bestializado. A gente está assistindo as coisas acontecer e a gente não faz nada. Então, ele dá esse choque de realidade de ser necessário uma ação incisiva por parte dos católicos. O interessante é que ele começa a resgatar, ele tem contato com diversos pensadores, como eu disse, o Farias Brito. O Farias Brito já traz uma série de questões sobre a nacionalidade, sobre o que é um povo e tudo mais. Mas ele também tem contato com as obras do Conde de Afonso Celso, porque é meu fã de meu país. Ele começa a ter contato com um nacionalismo telúrico e ele começa a falar, cara, muito legal tudo isso, mas não acaba aí. O fator mais importante é que o Brasil é católico. O mais importante são os feitos que nós fizemos e não só o que nós legamos. Então, o Jackson de Figueiredo é uma ruptura com aquele indigenismo, aquele naturalismo, ai, as belezas do Brasil, ai, o índio. Ele fala, não, cara, não é só isso. Isso também é importante, mas não acaba aí. Então, ele consagra aquilo que o Homero estava falando e é o ponto que eu vejo que é importante me distanciar quando tentam me aproximar de uma QTP ou desses tipos de nacionalismos. Não é só isso. E esse é o meu ponto de afastamento. É mais do que isso. Nós precisamos valorizar a questão humana, o empreendimento que nós temos e aqueles valores que são essenciais para a brasilidade, que é o catolicismo. Então, dentro dessa perspectiva, o que o Jackson ele vai conciliar? Aquele movimento neotomista em ascensão, de recristianização da sociedade, de conciliação das classes trabalhadoras com as classes empreendedoras, os burgueses e os proletários, enfim, responder os paradigmas do século, combater o mal do século, que era aquele niilismo, aquele racionalismo, a ideia do cientificismo, do agnosticismo, todas essas ideias extremamente materialistas que estavam em voga na época. Falou, gente, isso aqui é o mal do século, nós temos que combater isso aqui com uma visão espiritualista, combativa. Então, ele vai trazer a questão do contexto de época, as filosofias da época, e vai conciliar o nacionalismo com o catolicismo. Ele vai lapidar essa noção de nacionalismo que nós temos hoje, que é o nacionalismo católico, antiliberal, anticomunista.
Jackson de Figueiredo ele vai consolidar essa visão no seu livro do Nacionalismo na Hora Presente, que inclusive em breve a Legião Anchieta vai estar fazendo uma reedição desse livro, então peço que vocês aguardem um pouquinho que a gente já vai começar a vender ele, que ele é fundamental para compreender o nacionalismo brasileiro, o nacionalismo autêntico e o único de fato justo. Essa missão de criação de apostolado do Jackson vai culminar em 1922, o ano, né, de mudança do Brasil, no Centro Dom Vital. O ano de 1922 vai ser o delineador para o futuro do Brasil. Semana da Arte Moderna, fundação do Partido Comunista Brasileiro e, na direita, no lado nacionalista, fundação do Centro Dom Vital. Ou seja, um centro que vai ter como propósito a pregação e implementação destas pautas que estavam em voga. A formação de intelectuais católicos, o combate ao mal do século, o combate ao indiferentismo, a defesa de um Brasil autenticamente católico. Então, vai ser um grande centro condensador dos partidários dessa visão. E dentro dessa instituição, ela vai nascer no Rio de Janeiro, mas vai ter núcleo também em São Paulo. Como eu disse, vale lembrar vocês, a Faculdade de Filosofia e Letras São Bento, centro tomista, ali vai ter muita gente e vai ter meio que um circuito. O Centro Dom Vital de São Paulo, esta universidade, junto também das congregações marianas, principalmente da Igreja Santa Efigênia, onde vão ter muitos universitários e acadêmicos, os famigerados intelectuais católicos, que vão começar a gestar e, vamos assim, aprofundar essas ideias propostas pelo Jackson. O Jackson, infelizmente, ele vai morrer ainda na década de 30, perdão, na década de 20. Ele ele falece muito cedo, jovem ainda. Então a gente não viu todo o potencial do Jackson, vamos colocar assim, devido a essa morte prematura. Mas o impacto, a obra dele muda completamente os parâmetros a qual o catolicismo militante nacionalista no Brasil vai desempenhar. E uma das coisas mais importantes que ele deixou no movimento do Centro Dom Vital foi o apego à ordem. Então, o Jackson de Figueiredo, ele tem alguns pontos interessantes, como a defesa da candidatura do Arthur Bernardes e também a defesa do governo Arthur Bernardes durante a Revolução Tenentista de 1924. Em 1924, os tenentistas começam uma guerra civil em São Paulo. A capital paulista é bombardeada pela União. Você tem trincheiras na rua, nego com metralhadora. Era um cenário de Primeira Guerra Mundial. E o Centro Dom Vital, ele vai ser incisivo na defesa da ordem. A pior das ordens é melhor que a anarquia. Então, vai se condensar na intelectualidade paulista um duplo sentido. De precisamos de um regime que tenha autoridade, pois só através da autoridade se pode fazer a manutenção da ordem, que é nosso fim último. E a ordem, ela deve ser justa. Dentro desse paradigma, você tem todo o cenário de esgotamento da República Velha. O liberalismo, a democracia liberal, já estava totalmente desgastada. Era nítido que aquilo ali era um negócio anticatólico, antinacional, alheio ao povo. E, assim, não era para nós aquele regime, não é para nenhum povo aquilo ali. Aquilo ali, o liberalismo é ópio, basicamente. E ele é o grande agitador do comunismo, porque ele que causa a insalubridade, a anarquia que leva o desespero do proletário que se vê injustiçado e cai no discurso fácil dos comunistas, dos anarquistas, dos sindicalistas e afins. Então, vai se ter um respeito pela ordem devido esse ponto basilar que fica muito evidente na obra do Jackson de Figueiredo, mas ao mesmo tempo o esgotamento da República Velha. Então, não é abandonar o princípio da ordem, mas é estabelecer uma ordem verdadeira. Esse foi o pensamento de muitos acadêmicos e universitários, principalmente de São Paulo, ali no finalzinho da década de 20.
e é de membros oriundos da congregação mariana de Santa Efigênia, de São Bernardo e de Nossa Senhora do Carmo, salvo engano. Enfim, membros de congregações marianas da capital paulista, junto com membros estudantes da Universidade de Filosofia e Letras de São Paulo, que estavam congregados no Centro Dom Vital de São Paulo e também em grupos de estudo então, salvo engano, bispo de São Paulo, Gastão Liberal Pinto. Ele coordenava alguns grupos de estudos dessa mocidade que estava ali para analisar o futuro do mundo naquele momento de entreguerras, vendo a queda dos estados centrais, o contexto mundial, né, a ascensão do fascismo, vamos assim, esse confronto entre nacionalismo e, ao mesmo tempo, aquela imposição no pós-Primeira Guerra da democracia liberal, né, tipo, nacionalismo é coisa do passado, eles já foram vencidos na Primeira Guerra, e, ao mesmo tempo, novos movimentos nacionalistas surgindo todos os dias na década de 30, mostrando que era um movimento em renovação. Então, tinha esse discurso meio que naquele momento que senti que era o confrontamento de ideias que iriam definir a nova ordem mundial, que a gente vai ver só no desfecho da Segunda Guerra, que ordem que sairia vencedora, né? Mas dessas discussões das congregações marianas, da Faculdade de Letras, que tinha uma missão de formar neotomistas, que surge, em 1928, o Centro de Cultura, Política e Social Pátria Nova. Ou seja, era um movimento agora confessionalmente monarquista, mas reinterpretando o império, apontando que o regime parlamentar, o regime liberal que se tinha, era intancável, vamos colocar assim, não era defensável, e caiu justamente por conta desse regime. Mas a vocação do Brasil, ela é monárquica, é constatável isso, principalmente no modelo do período dito colonial. Durante a povoação do Brasil, de 1500 a 1750, se observa uma monarquia centralista, baseada no direito foral, ou seja, municipalista e corporativista. Então a ideia do patrianovismo seria resgatar esse sentido real e legítimo de monarquia, arcada numa ordem baseada na autoridade do chefe nacional natural, que tem por direito a nação, o imperador. Então, o regime teria de ser centralizado politicamente na figura de autoridade de el-rei, é o imperador, e ao mesmo tempo descentralizado nos municípios e nas corporações a administração. Centralização política, descentralização administrativa. E esse vai ser, vamos dizer assim, o arauto desse nacionalismo católico, porque está não só definido neste momento quem são os nossos inimigos, o capitalismo liberal e o comunismo. Ambos são inimigos. Não tem como você ser católico e ao mesmo tempo estar fazendo live com o ANCAP. Ok? Não, ambos são nossos inimigos. Segundo ponto, qual é o espírito que impede a implementação de uma ordem católica? O indiferentismo, o mal do século. Devemos combater essas mentalidades, esses comportamentos. Como devemos louvar a nação? Como deve ser a nossa relação com a nossa pátria? Também definido. Amai muito a sua pátria terrena, que te deu a vida mortal, mas amai muito mais a sua pátria celeste, a igreja, que lhe deu a vida eterna. Então, já aí se estabelece mais uma hierarquia, ou seja, nacionalismo e catolicismo conciliados. E vem a Pátria Nova para dizer como deve ser esse regime. Um regime corporativista, um regime baseado na autoridade, na ordem. E aí é importante, o autoritarismo é muito diferente do totalitarismo. O autoritarismo é um estado forte onde você tem autoridade. Não significa que ele gerencia toda a sociedade. Significa que ele tem autoridade. Tanto é que, como é esse estado autoritário? Corporativista. E o que significa? É um regime que tem centralização política. O imperador, o rei de fato,
destina os rumos da nação, mas, ao mesmo tempo, ele não é absoluto, ele não é totalitário. Ou seja, aonde se dá o microgerenciamento? Na descentralização administrativa, na política do cotidiano, na política do trabalho e afins, que é tocado pelos municípios nas corporações de ofício. Ou seja, nós temos todo o escopo, principalmente, o mais importante, adaptado para o Brasil, na Pátria Nova, levando em conta as tensões econômicas e mais o elemento superior do patrianovismo, o elemento social. O patrianovismo se debruça na análise da imigração tardia de alemães, japoneses e italianos para o Brasil, como tratar a questão índio-negra sertaneja, ou seja, a República Velha era eugenista e legava os seus cidadãos que formaram a nação ao ostracismo, à marginalidade. Então a Pátria Nova tinha um programa específico para o negro, para o mestiço, para o sertanejo, para os quintões do Brasil, para o indígena. Isso é essencial, olhando para um paradigma essencialmente nacional. E ele também apresentava como organizar essa sociedade, que vem a questão que até que eu falei, acho que nos vídeos atrás, sobre a famigerada democracia. É engraçado a gente estar falando de autoritarismo e democracia no mesmo regime, mas porque um não exclui o outro. Primeiro que autoritarismo não, como eu disse, não é totalitarismo. É autoridade, Estado com ordem, com hierarquia, com procedimentos, com clareza, com valores propriamente. E democracia não significa sufrágio. Democracia significa que todos estão devidamente assimilados na sociedade. Democracia é você se ver integrante da sua nação e tendo meios de representação. E onde é o meio de representação? Na corporação de ofício. É no seu trabalho, naquilo que você faz pelo bem comum, pela sociedade, que é o seu ganho de vida, que é o que alimenta seus filhos, mas também traz o bem para o seu vizinho, para a sua família, para as outras famílias, enfim, para o todos. Essa é a questão, porque um regime corporativista, ele dá muito mais voz ao trabalhador, às classes, por mais diferentes que elas sejam, todo mundo está integrado na sociedade efetivamente, e não de forma efêmera, simplesmente escolhendo seu vereador, deputado, essa abstração que na prática você não influi em nada. Então, e é muito mais meritocrático também, né? Num bom sentido, ou seja, você precisa efetivamente estar colaborando com o todo para poder ser inserido nessa sociedade, né? Não tem essa do maluco ali com a motinha com o motor estalando, tendo o mesmo peso de decisão de um chefe de família. O que é um absurdo, né? Então, assim, você vai ter todas as bases de como é esse processo de o que sairá dessa recatolização do Brasil. Esse período que eu tô falando aqui para vocês, que pega geralmente o marco no Brasil, se dá com a fundação do Centro Dom Vital e vai até ali a idos de 45. Se chama Reação Católica. Esse é o nacionalismo brasileiro. É essa a reação católica. O que faltou para a reação católica foi o resgate da doutrina da realeza de Cristo, que é um ponto fundamental, que daria um vídeo de igual extensão, só que ele já está feito. Eu recomendo que vocês assistam, cliquem aí no izinho aqui em cima. Tem um vídeo lá no canal da Legião Anchieta, que o Silvani fez com o professor Noguê, falando sobre o que vem a ser essa realeza de Cristo. Recomendo, é completamente fundamental esse vídeo aqui e aquele lá. Você vai entender integralmente qual que é esse nosso projeto católico, esse nosso projeto autenticamente nacional e verdadeiramente brasileiro. Pois bem, creio que essa seja as minhas ponderações do que de fato é o nacionalismo católico e que é o nacionalismo brasileiro legítimo e não essas distorções que geralmente a gente vê por aí. Eu espero que tenha sido útil para você de alguma forma. E aí aqui eu tenho alguns recadinhos importantes. Nós, na Legião Anchieta, estamos fazendo ações por todos os nossos núcleos na questão do... Não pode falar o nome aqui no YouTube, mas você sabe o que o STF está fazendo, né? Sobre a questão de
matar bebês no útero das mães, sabe? Pois então, a gente está fazendo colagens, a gente está fazendo rosários públicos, a gente está fazendo panfletos, adesivos, banners e tudo isso consome grana. Então, se você puder nos ajudar, por favor, peço encarecidamente que você faça uma colaboração da quantia que você puder nesse Pix aqui, ó. legialanchieta@gmail.com, mandando o seu dinheirinho para isso aí, você nos financia e ajuda a gente nesse combate. Além disso, também tem alguns eventos que a gente já está tocando, que vamos também precisar de um certo orçamento. Então, se você quiser ajudar um movimento que leva à frente o legado dessa reação católica que eu escrevi aqui no vídeo, por favor, considere fazer uma doação para nós, tá bom? Muito obrigado. Lembrando também, se você quiser ajudar particularmente o canal, nós temos o clube de membros aqui. Lá tem conteúdo exclusivo, a Academia Nacionalista, onde inclusive a gente tem até um mini documentário lá sobre a vida do Jackson de Figueiredo, que vale a pena conferir, tá muito bem editado. Pois então, é isso aí. Se você puder, deixa seu gostei, se inscreva aí no canal, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com o pessoal, aquela coisa de sempre. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.